Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas para Manaus, mais 22 municípios do estado. Eu sou Neto Cavalcante, me acompanha na bancada no programa de hoje o jornalista Eduardo Galvão, apresentador do programa Amazonas Urgente, que vai ao ar de segunda a sexta aqui na Band a partir das 11h30 da manhã. Nosso convidado do programa de hoje é deputado federal pelo Republicanos do Amazonas, deputado federal Silas Câmara. Deputado, muito obrigado pela presença aqui no Entrevista Coletiva, mais uma vez, segunda participação aqui com a gente. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de poder entrevistá-lo. Eu que agradeço a oportunidade que a Bandeirante nos dá de poder conversar com a população do Amazonas. Agradeço ao Eduardo, a você, Neto, e tenho certeza que nós vamos poder aqui conversar sobre muitas questões que envolvem o povo amazonense, os interesses do interior do estado. Nós estamos aqui juntos para fazer uma entrevista que contemple a curiosidade e a necessidade do povo de conhecimento. Quais são os assuntos mais fortes, assim, nesse momento no Congresso Nacional? A gente tem uma pandemia aí que está assolando o mundo inteiro, muito forte aqui no Brasil, uma vacinação avançando. Localmente também tem as pautas políticas. Qual é o assunto do momento, deputado? Acho que o assunto do momento que envolve o Congresso Nacional são, de fato, as reformas, né? Nós vivemos um momento de desafios para que a economia possa deslanchar estruturada, né? Embora o país tenha uma sinalização de que a gente pode chegar até 5% de crescimento do PIB esse ano, mas tem também um desafio que é 8% de inflação. E tudo isso está muito ligado à modernização, vamos dizer, do sistema econômico do país. E a Câmara, nesse momento, ela enfrenta o desafio de tratar assuntos como reforma administrativa, reforma fiscal e, entre outros temas, também de modernizar a legislação brasileira para o investimento na área, por exemplo, do setor primário, na área do setor da agricultura, que é o setor que está respondendo economicamente hoje, né? Toda essa economia, todo esse crescimento da economia, ela não está alcançando a microeconomia do país. Uma prova disso é que o desemprego é muito alto ainda, embora nós estejamos crescendo. E todos esses desafios envolvem uma atuação firme da Câmara e nós estamos decididos, principalmente com a condução do presidente Arthur Lira, a fazer o que o Brasil precisa para continuar crescendo de forma sustentável. Deputado, o senhor me corrija se eu estiver falando alguma besteira, mas quase de tanta coisa para se fazer na Câmara Federal, quase que a privatização, a MP da privatização da Eletrobras caduca. É por um verdade. dia na Câmara. E a que pé anda? Será que a conta do brasileiro, a conta de energia, com essa privatização da concessionária de energia, vai se tornar mais barata? A nossa expectativa é que isso aconteça. A verdade é que o nosso sistema de energia do país, ele envolve não apenas o desafio de investimento e por conta da falta de possibilidade de investimento é que a Eletrobras está aí na expectativa de uma privatização, mas também da modernização, da diversidade do sistema de possibilidade de se fazer energia. Falo de energia solar, eólica, etc., que inclusive são energias limpas e que podem baixar muito a conta do consumidor. Nesse momento, o que mais motiva o Brasil para uma privatização da Eletrobras é, de fato, a limitação do governo federal de fazer investimentos. Eu não acredito que imediatamente se tenha uma sinalização de energia ser reduzido o seu valor, mas é tão importante quanto reduzir a tarifa é melhorar a qualidade e a confiança da energia do Brasil, que anda, inclusive no interior do estado do Amazonas, com muitos desafios pela frente. Nossa expectativa é que, em sendo privatizado e com a modernização das regras regulatórias do país, isso aconteça a médio e longo prazo. Na Câmara Federal, o que se tem feito para avançar, modernizar as outras fontes de energia consideradas limpas, como a solar? Aqui no polo industrial a gente tem a fabricação de placas para captação de energia solar e ali converter para o domicílio. O que está sendo feito para modernizar e agilizar esse processo? Nesse momento que a gente está conversando aqui, na Câmara está pautado, inclusive em regime de urgência, o projeto de lei 5826, que é de minha autoria, inclusive, que cria o marco regulatório da energia solar,
Isso pode gerar nos próximos anos, para você ter uma ideia, aproximadamente 1 milhão de empregos e pode proporcionar um investimento na ordem de 324 bilhões de reais. E sem dúvida nenhuma, vai proporcionar à população, inclusive de baixa renda, a possibilidade de ter uma energia limpa, segura, confiável e mais barata. Esse marco regulatório ele é muito importante para essa diversificação da energia, criando inclusive uma alternativa nesse momento em que o ministro, por exemplo, da Minas e Energia está próximo de fazer um pronunciamento que as pessoas devem economizar energia. Se nós já tivéssemos esse marco regulatório e tivéssemos frentes de financiamento viável através dos bancos públicos, nós poderíamos estar bem avançados e diminuindo esse consumo direto da energia, seja gerado por hidrelétrica ou por pequenos parques de produção à base de gás ou de diesel, nós teríamos com certeza uma possibilidade melhor de ter energia segura, barata e acessível. Isso democratiza o uso da energia elétrica? Eu acho que democratiza a partir da possibilidade de que o governo também intervenha, porque a verdade é que para se ter uma energia boa hoje no país e também acessível, principalmente essas fontes renováveis, elas têm um custo para que se ponha para rodar, vamos dizer assim, nas residências inicial, que precisa ter uma motivação do governo federal. Como foi dito pelo Eduardo há pouco, aqui mesmo na Zona Franca de Manaus, no nosso polo industrial, nós já temos uma frente de produção, por exemplo, de placas solares. E o que interessa nesse momento é qual é a intervenção que o governo quer fazer e que preço ele quer, aliás, a que custo e que investimento ele quer fazer para que, fomentado essa energia, ela possa ser acessível para todo mundo. Deputado, aqui no Amazonas a gente passa por uma cheia severa maior dos últimos 100 anos, pelo menos, é o que a gente consegue ter de registro. Isso tem afetado muito os nossos ribeirinhos, os nossos pescadores. O senhor tem um projeto que traz um benefício, recentemente foi anunciado, com relação ao seguro-defeso. Na verdade, o que acontece, até para a população entender, é uma coisa muito simples. Em 2015 para 2016, houve uma intervenção do governo federal através de uma portaria interministerial, portaria 192, e ela acabou com o defeso, consequentemente acabou com o seguro-defeso, e naquele período dos 4 meses, já que foi em outubro, e o final do requerimento seria em novembro, para pagamento em dezembro, janeiro, fevereiro e março, os pescadores ficaram sem ter possibilidade de receber o seguro-defeso. E nós fizemos uma intervenção com um projeto de decreto legislativo que derrubou essa portaria 192, o governo judicializou o projeto de decreto legislativo e logo depois foi confirmado que a Câmara tinha, de fato, autonomia para poder aprovar aquele decreto legislativo e derrubar a portaria, inclusive de minha autoria, e agora, recentemente, reconhecido pela Justiça em parte, quando eu digo em parte, reconheceu plenamente, mas para um ou para outro, o governo se antecipou e um requerimento protocolado por mim no dia 2 de dezembro na Previdência Social provocou uma análise da área jurídica da Previdência Social que resolveu transformar em reconhecimento administrativo aquilo que também já está reconhecido por uma demanda judicial. Portanto, 77 mil pescadores e pescadoras que protocolaram o seu pedido de seguro-defeso 2015-2016, nos próximos dias vão poder receber esse recurso. É bom dizer que nos anos seguintes se seguiu normalmente esses pagamentos, devido inclusive à força desse projeto de decreto legislativo e da decisão até judicial, e completada com a decisão do presidente Bolsonaro de reconhecer a importância do pescador artesanal, tanto no processo de segurança alimentar, como também como um processo estruturante na área de preservar postos de trabalho e renda. E isso é tão importante que agora, recentemente, através de uma ação da Defensoria Pública Federal, nós tivemos também uma grande vitória. O grande desafio dos pescadores do Amazonas e do Brasil eram suas carteirinhas, que eles faziam a solicitação e não eram emitidas. A Defensoria Pública entrou com o processo e agora é possível você, com protocolo, quando requer a sua carteira, com protocolo, você ter tanto o benefício do seguro-defeso, como também ter
as suas prerrogativas, seus benefícios previdenciários garantidos, desde que você cumpra a legislação. Isso é uma coisa muito importante. E aí a gente chega na enchente, que é algo que também prejudica a pesca artesanal no Brasil, como também, aqui no Amazonas, como também está prejudicando, inclusive, a agricultura familiar. Seja ela em pequena e média escala, as águas levaram toda a produção dessas pessoas. E vai demorar. Vai demorar. E a FEAM mesmo aqui no estado do Amazonas fez, através de projeto de lei na Assembleia Legislativa, um perdão, vamos dizer assim, para quem tinha algum tipo de dívida. 45 milhões. Exatamente, sobre essa questão de produção agrícola e também pesca. E nós estamos lutando através de um requerimento de indicação que o governo federal faça isso se desdobrar nos bancos oficiais, os bancos que financiam o Pronaf, por exemplo, o BASA, o Caixa Econômica, o Banco do Brasil. O senhor tem esse valor? 77 mil pescadores devem ser beneficiados. Isso em todo o Brasil, né? Não, só no Amazonas. Só no Amazonas. Só no Amazonas. O senhor tem ideia do valor? Porque o senhor falou que o governo recorreu. Recorreu, não. Desse caso já está estabelecido como pacificado, porque o próprio Previdência... O INSS vai pagar a Pronto, Previdência, a própria Previdência já disse que vai fazer isso administrativamente. No estado do Amazonas, serão cerca de 300 milhões de reais. Um dinheiro muito importante, porque esse recurso, ele na mão dos pescadores, ele movimenta o comércio local, é verdade, e beneficia diretamente, aí nós estamos falando de, se a gente fizer em números redondos, 80 mil vezes 5, estamos falando de pelo menos de 400 mil pessoas que serão beneficiadas diretamente, que é o pescador e a sua família. Isso é muito importante para a economia do Amazonas, mas mais do que isso, eu acho que é um recurso que ele alimenta a esperança de que a segurança jurídica do que é o benefício do seguro-defeso para o pescador, ela é de fato reconhecida por todos os poderes da República, seja a Justiça que disse sim, seja o Poder Executivo, seja o Poder Legislativo que, num processo legislativo, derrubou uma portaria que prejudicava o pescador, mas também o governo federal que se dobra diante da decisão e transforma isso numa análise administrativa. Perfeito. Vamos fazer um intervalo, então? Daqui a pouco o Eduardo vai fazer a pergunta. Próximo bloco eu pergunto. No próximo bloco. Entrevista coletiva com o deputado federal Silas Câmara, do Republicanos do Amazonas. A gente volta em 2 minutos. De volta com a entrevista coletiva aqui na tela da Band Amazonas. Eduardo Galvão, deputado federal Silas Câmara. Eduardo. Sobre as cheias aqui, que afetam a nossa região, os trabalhos emergenciais, porque tudo vem de forma emergencial, né, deputado? O que vem sendo feito, praticado, e existem barreiras para se colocar uma proposta, para se pedir um auxílio emergencial para ajudar esse povo tão sofrido, deputado? Essa pergunta é muito providencial, porque existe vamos dizer assim, um julgamento inadequado sobre até onde vai a atuação, por exemplo, de quem exerce uma função no Poder Legislativo, seja no município, seja no Estado, ou seja na Federação Brasileira, enfim, na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, no Congresso Nacional. A verdade é que quando se pronuncia uma cheia muito grande, os prefeitos e também o governador do Estado, ele tem ferramentas que eles precisam acionar, que eles precisam movimentar para que possa ser aberta uma janela de possibilidades de uma atuação legislativa. Então, isso acontece mais ou menos assim. A cheia começa a acontecer, o prefeito ou o governador começa a fazer frente às necessidades com os recursos próprios dos municípios, do próprio Estado, e na medida que essa cheia vai se agravando, o prefeito ou o governador ele tem a ferramenta de decretar o estado de emergência do município, do Estado, e esse estado de emergência que é decretado pelo prefeito, reconhecido pelo governo do Estado, enviado para o governo federal, que também reconhece esse estado de emergência, aí sim começa o processo legislativo a funcionar, que é o vereador do seu bairro, que é o deputado da sua base política, de Calhas de Rio ou de municípios, ou o deputado federal e o próprio senador, apertando a Defesa Civil Nacional, que é subordinado ao Ministério do Desenvolvimento Regional, que analisa e reconhece o decreto de emergência
E o prefeito, depois de reconhecido essa emergência, ele protocola um plano de trabalho. Nesse plano de trabalho, ele tem possibilidade não apenas de fazer frente a futuras necessidades do município, da população, mas também até de se recompor naquilo que ele fez como gasto, já que é um processo de um desastre natural, como se chama esses momentos, e o governo federal faz essa reposição ou toma a frente dessas despesas. É bom dizer que esses recursos eles são para diversas áreas. Na verdade, são 3 escalas diferentes. Uma é o recurso que vem para a ação emergencial, outra é o recurso que vem para a limpeza da cidade e desconstrução daquelas pontes, daqueles hip-raps, aquelas coisas que foram feitas para viabilizar a segurança da população. E o terceiro ponto da emergência é a reconstrução daquilo que foi afetado pela enchente. Portanto, os prefeitos do Amazonas, como o governo do estado, ele tem essas ferramentas. E a nós, deputados, tanto estaduais como federais e aos senadores da República, cabe a uma ação para que o Ministério do Desenvolvimento Regional e a Defesa Civil Nacional faça isso com rapidez. E diga-se de passagem, tem feito. A bancada se mobilizou, entre os quais eu me coloco como deputado federal, uma pessoa que também fez parte desse movimento. E no Amazonas hoje nós já temos aí mais de 50 milhões de reais que foram destinados, creditados das contas das prefeituras e do próprio governo do estado para fazer frente a esse momento desafiador que, aliás, se me permite, quero aqui me solidarizar com as famílias que estão enfrentando desafios devido à maior cheia da história do Amazonas. E junto com pandemia e junto com tudo isso que a gente está vivendo, parece que é um bolo só. É um grande desafio. Aliás, nessa questão da pandemia, se vocês me permitem, é muito importante que a população entenda muitas questões que se relacionam à viabilidade de apoio e de ajuda, até humanitária, nesse momento de pandemia. De novo, quero aqui me solidarizar com as famílias que perderam queridos, amigos, enfim, e os que estão ainda no desafio de se recuperar de uma contaminação como essa. Mas só para vocês entenderem, a Câmara Federal, o Congresso Nacional, foi, na minha avaliação, a casa das soluções e do socorro bem presente à população brasileira. Obviamente que o governo federal foi quem executou, mas a iniciativa foi da Câmara. Por exemplo, decreto de emergência ano passado, a Câmara que aprovou. Orçamento de guerra ano passado, a Câmara e o Congresso que apoiou. Porque sem o orçamento de guerra, o governo federal não poderia ter feito, por exemplo, um gasto de aproximadamente 600 bilhões de reais fora do orçamento, que se tornou déficit primário do Brasil, mas que a população recebeu. Aliás, não só a população recebeu, como os estados e os municípios tiveram uma compensação por perda, já que tiveram afastamento social, fechamento de comércio, toda aquela questão, houve um prejuízo para os estados e para os municípios. E a Câmara fez seu trabalho, o governo federal fez o seu trabalho, e no Amazonas foram cerca de 1,5 bilhão de reais de recursos. Fora isso, agora tivemos também praticamente aquele momento dramático da guerra do oxigênio na cidade de Manaus, que foi quando também a bancada federal pressionou muito o governo federal. Dentro do colapso do oxigênio, uma breve pergunta. O senhor estava no Amazonas ou estava em Brasília? Não, estive no Amazonas e estive também em Brasília. Em janeiro. Estive também no Amazonas, estive também em Brasília. Até porque eu aproveito muito esses períodos de recesso para visitar o estado do Amazonas. Sim, sim. Acabo de chegar, por exemplo, de uma viagem de 21 municípios. Visitei toda a calha do Rio Negro, portanto, estou falando de Noveirão, Barcelos, Santa Isabel, São Gabriel. De lá fui para o Rio Japurá, fiz Maraã. De lá subi os Solimões, lá da Boca do Javari, fazendo Atalaia, Benjamin, Tabatinga, São Paulo de Olivença, Maturá, Santo Antônio de Sá, Torantim, Jutaí, Fonte Boa, Uareni, Alvarães, Tefé e depois Anuri e Manaus. Quer dizer, essa é a minha atividade. Eu gosto muito de estar constantemente no interior do estado. E complementando a minha fala sobre isso, a nossa atuação, não apenas como ser humano, eu, por exemplo, todos sabem, pertenço a uma igreja, a Igreja Assembleia de Deus. Nós fizemos a nossa parte não apenas como parlamentar, mas também como cidadão. Nossa igreja se movimentou, nós entregamos
cerca de 120 cilindros de oxigênio naquela época para a população, além de muitas, mas muitas cestas básicas às pessoas que estavam isoladas em suas casas, que precisavam comer. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que toda essa movimentação, essa estruturação que envolve atendimento à saúde, atendimento às pessoas que precisam com auxílio emergencial, por exemplo. Deputado, o senhor citou o trabalho da Câmara Federal, né, como um trabalho muito bom, do governo federal como muito bom, e a sua avaliação do governo estadual nesse enfrentamento à pandemia? Olha, é difícil você avaliar uma atuação do governo do Estado, eu gosto de ser justo. Sim. Quando você não está no leme do barco. Porque é complexo você dizer que não dava para avaliar que ia acontecer o que aconteceu. Uma falta do oxigênio. Não é verdade? Porque você tem que ter a capacidade, já que você governa um Estado, tem que ter a capacidade com a sua equipe de medir os riscos. E eu tenho uma impressão e uma avaliação de que em momentos de calamidade como esse, você não pode se preocupar em depois dizer que você comprou o oxigênio, uma hipótese, e o oxigênio ficou em estoque, porque não aconteceu aquilo que poderia ter acontecido. Melhor teria sido se tivesse providenciado toda a solução, até porque o oxigênio não vence e teria se gasto no curso do ano. Então não dá para dizer que você não comprou porque não tinha, porque no país tinha. Uma prova disso é que logo depois de identificado o colapso, com as aeronaves da Força Aérea, foi sanado o problema. Eu sempre achei isso, que era muito fácil culpar a fornecedora. Sim, sim. Essa é a única pessoa e a única, vamos dizer assim, elemento que nesse conjunto, sinceramente, eu não culparia. Porque o processo empresarial, ele é um processo de demanda e resultado. E agora a gente sabe que houve pedidos anteriores para que aumentasse o contrato. Pronto, então eu acho que assim, e justamente se a pessoa tem uma demanda estável em termos de que é o que a praça produz, consome, e de repente você vê o indicativo de crescimento e não tem como você ampliar, porque não tem ninguém para comprar, é complexo. Se o Estado tivesse essa sinalização, e eu acho que aí o Estado falhou, entendeu? Se não teria necessidade de a gente ter esse desespero. Outra coisa que me chama muita atenção também é o Estado não ter comprado nenhuma usina de pequeno porte para socorrer os municípios. Se você observar bem, todas as usinas... Teve um prefeito que comprou e o Estado não se mobilizou. Exatamente. Se você observar isso direitinho, vários municípios ou ganharam essas usinas, por uma ação até da bancada federal, algumas, e outras, os próprios prefeitos compraram e daí resolveram seus problemas, mas o Estado tinha dinheiro, poderia ter feito e não fez. Repito, eu não estou aqui para julgar ninguém, porque eu não sou o governador e não estava no lugar dele, mas que é estranho o Estado do Amazonas ter o recurso, ter estrutura e ter passado pelo que a população passou, no mínimo, é muito estranho. O senhor tem uma história de parlamentar já muito longa, né, de muita experiência. E o senhor falou, não estou no governo. O senhor tem essa pretensão política de estar no governo? Não tenho, até porque, assim, eu imagino que determinadas coisas a gente faz no tempo de Deus e também no tempo da política. Eu quero imaginar que as coisas do Estado do Amazonas, em termos de poder executivo, elas estão, nesse momento, numa encruzilhada muito complexa. O Estado do Amazonas, a população resolveu dar uma guinada definitiva, entre aspas, para o novo. E a gente percebe que nós temos aí alguns problemas desafiadores para os próximos anos, para uma restauração, na minha imaginação, do que é e do que precisa ser os pilares econômicos, por exemplo, do Estado. E eu, sinceramente, não me sinto mais com idade, com saúde, para determinados desafios. E acho que esse desafio não é um desafio que eu sonhe com ele. Eu sou deputado federal pela graça de Deus e vontade do povo do Amazonas por 6 mandatos, 24 anos, 38.072, 104
127, 168 mil votos. E na última eleição, o meu partido fez 252 mil e elegeu 2 deputados federais. Foi a primeira vez, inclusive, que um partido que não é o do governador fez 2 deputados federais. E eu pretendo, com a graça de Deus, se vida e saúde tiver, me preparar para continuar minha jornada como deputado federal e, em breve tempo, poder dar espaço para pessoas que tenham vocação para essa finalidade, para servir o povo, e eu poder também aproveitar um pouco da vida, porque já já a gente chega numa idade que precisa ter sabedoria para sair. Deputado federal Silas Câmara, deputado do Republicanos do Amazonas. Chegamos ao nosso tempo aqui, Eduardo. Muito agradecer a sua presença mais uma vez boa noite, aqui no programa. Agradecer também ao senhor deputado pela participação aqui com a gente no Entrevista Coletiva. Eu que agradeço. Obrigado a todos. Fique com Deus. Para você de casa, também o meu muito obrigado. No próximo domingo, a gente está de volta aqui no Entrevista Coletiva, neste mesmo horário. Até lá!